Muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Jornal Económico e da UA para uma conferência que tem a importância que já foi demonstrada. Aliás, o Sr. Secretário de Estado já saiu, mas gostava de saudar a forma como ele fez a intervenção, porque é a forma adequada para estas matérias. Pelo programa percebe-se que há um conjunto de intervenções mais focadas nas matérias essenciais de uma proposta de lei de orçamento. Eu vou fazer uma abordagem mais global, foi como foi pedido, porque este orçamento aplica-se a uma economia concreta, num tempo concreto, com problemas e desafios concretos, e, portanto, não podemos discutir, até para seguirmos a sugestão de estilo que o Sr. Secretário de Estado nos deixou, não podemos discutir este orçamento fora dos problemas da economia portuguesa, dos problemas da economia europeia, dos problemas da economia mundial, e também não podemos discutir este orçamento como se a política económica fosse a política orçamental e fiscal. A política orçamental e fiscal é uma das políticas económicas, é uma política predominantemente financeira, e, portanto, é nesse contexto que eu vou tentar situar a minha intervenção, no tempo que me deram, para vos poder deixar um conjunto de ideias, um conjunto de questões e um conjunto de informações que vos permitirão chegar à vossa ideia sobre o que vale esta proposta, que aspectos positivos tem, que aspectos menos positivos tem, o que é que há a fazer. Eu preciso aqui de ajuda com o... Está aqui. Está resolvido. Era o botão maior, mas está muito decorado, portanto parecia uma coisa que não era um botão. Muito rapidamente, um bocadinho de teoria da política económica. Nós, quando repetimos muita coisa, por vezes esquecemos o óbvio. Basicamente, a política económica incide sobre três coisas. Nós podemos olhar para uma economia, quando estamos a fazer uma proposta de lei de um orçamento, estamos a olhar anualmente, temos a ideia do 15 de outubro em Portugal, temos o mês de outubro como o mês do orçamento, mas o que é que nós temos do ponto de vista de política pública? Onde é que intervimos? O que é que podemos fazer? Basicamente, podemos olhar para a economia e achar que ela está tranquilamente a progredir ou achar que ela tem problemas de estabilização significativos. Às vezes esses problemas são desemprego, excessivo desemprego, outras vezes o problema são inflação, outras vezes são inflação e desemprego ao mesmo tempo, outras vezes são descontrole absoluto do déficit externo e do déficit público, como nos aconteceu depois da crise financeira internacional. Enfim, temos problemas de estabilização que podem ser completamente diferentes, conjuntura a conjuntura. Estabilização macroeconómica. Como o Sr. Secretário de Estado disse, e bem, um dos principais desafios da política orçamental e fiscal é garantir que um Estado tenha opções de política económica. Nós vivemos períodos, nos últimos 30 anos, em que os nossos principais problemas era um déficit descontrolado ou uma dívida que subia descontroladamente. O que é que isso significava? Estávamos a reduzir drasticamente as nossas opções e, portanto, aquilo que é a sustentabilidade da política orçamental e fiscal é controlar aquilo que é a qualidade dos nossos instrumentos, aquilo que é a possibilidade de os usarmos no sentido mais adequado para os problemas que temos. E, portanto, desse ponto de vista, quando com esta proposta de lei nos interrogamos sobre déficit, excedente, utilização de recursos, temos sempre que colocar essa ideia de que nenhum governo responsável faz outra coisa que não seja garantir que tem mais opções, garantir que controla
os seus instrumentos e que não cai numa situação em que, ou pela dívida, ou pelo déficit, ou pelos dois, perde margem de manobra e deixa de poder intervir sobre coisas em que era fundamental intervir. Podemos olhar para a economia não olhando só para a estabilização, não é? Não podemos ter um automóvel a descer do Porto para Lisboa, na autoestrada, vai usando as 3 faixas. Não se sabe bem em que faixa é que vai. Em princípio, é mais aconselhável que o automóvel vá na faixa da direita e que vá para a faixa do meio ou para a faixa da esquerda quando se trata de acelerar e ultrapassar alguém que vai mais devagar. Em segundo lugar, nós podemos olhar para a economia e não gostar do que vemos em matéria de distribuição do rendimento. Desigualdade a mais, assimetrias a mais. Não uma desigualdade, várias. Não uma assimetria, várias. As sociedades e as economias mais coesas criam mais riqueza que as sociedades e economias menos coesas. E, portanto, há um conjunto de medidas que têm que ver com não achar, do ponto de vista da política económica, que aquilo que o funcionamento dos mercados nos entrega está bem. Pode ser corrigido. E depois temos a coisa mais complexa, que é onde é que pomos os recursos. Como é que orientamos a economia para uma trajetória de longo prazo? Ultimamente, os governantes em vários países europeus têm usado a metáfora da maratona. Isto não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Bom, uma maratona gera-se para os tais 42 km e uma centena de metros. E, portanto, se é assim, então, quando estamos a correr o primeiro quilómetro, estamos a pensar no último quilómetro. E temos, portanto, a necessidade de garantir que as coisas funcionam transparentemente e bem. Os mercados funcionam bem, a política económica funciona bem, os fundamentos estão garantidos, ok? Portanto, nós não podemos fazer outra coisa do que esta. A economia ou não está a crescer o suficiente, ou está a crescer de forma demasiado assimétrica, ou está a crescer de forma demasiado instável. É para isto que há política económica, é para isto que há vários tipos de política económica. Portanto, convém não ter discussões que não tenham isto e que não tenham tudo isto a propósito de um único vetor da política económica e não de todos eles. Basicamente, a teoria da política económica, no seu início, na sua formulação inicial, deve-se a alguém que foi diretor-geral, portanto, ou seja, Estado, mas não governo, permanência, foi diretor-geral durante mais de 2 décadas nos Países Baixos e teorizou aquilo que foi a prática da sua vida, basicamente chamar-vos a atenção para, na terminologia dele, que é abstrata, mas é interessante, a política económica, o sistema económico, tudo aquilo que tem que ver com a articulação da economia, da política, da sociedade, dos hábitos, dos comportamentos e, portanto, 3 tipos de medidas à nossa disponibilidade. Política quantitativa, taxas, escalões, aquilo que o Secretário de Estado também referiu, política qualitativa, reformas, a introdução do IRS em vez de uma diversidade de impostos sobre vários tipos de rendimento é política qualitativa, um acordo de concertação social que o seja verdadeiramente, não qualquer coisa corporativa, não qualquer coisa a fingir, um acordo de concertação social entre um governo e parceiros que representem os interesses económicos fundamentais e, obviamente, outras coisas que são reformas de fundo e, portanto, isto dá intervenções nas estruturas, que é o dia-a-dia da economia, e intervenções nos fundamentos, que é aquilo em que a economia assenta e, portanto, basicamente, o que estamos a discutir a propósito deste orçamento é política quantitativa. Não tem mal, nem bem, mas é o que é. Na nossa União Europeia, área do euro, nós temos 3 tipos de política. Política monetária e cambial, que é supranacional, é dirigida ao euro, é dirigida a uma prioridade que é manter a inflação baixa. O que é a inflação baixa? A inflação inferior a 2% e gestão do valor do euro. Todos estão lembrados que, a certa altura, na crise da pandemia,
pelo desfazamento entre as medidas tomadas no mercado norte-americano e nos mercados europeus, gerou-se uma situação de desvalorização significativa do euro que encareceu as importações, nomeadamente dos bens cujos preços estavam a subir mais significativamente. Portanto, política monetária e cambial, supranacional, centrada numa moeda partilhada com outras economias e centrada na gestão de dois grandes instrumentos, taxa de juros, taxa de câmbio. Nós esquecemos muitas vezes que existe taxa de câmbio, mas ela existe e é muitíssimo importante. Depois temos a soberania nacional assente na decisão dos representantes da população numa democracia, que é a nossa Assembleia da República, no caso português, partilhada com o Governo, que faz aprovar na Assembleia da República leis que depois enquadram o dia-a-dia da governação. Portanto, é uma política de base nacional, embora enquadrada por regras europeias. Pacto de Estabilidade e Crescimento, há restrições sobre a possibilidade de tomar certo tipo de decisões. Restrições relativamente brandas. A força das restrições tem que ver com a situação efetiva da economia. Não é, tem mais força a degradação da situação económica do que o que está escrito no Pacto de Estabilidade e Crescimento. E depois temos um último campo, que é a política de coesão e convergência à escala europeia. Na construção europeia, o crescimento económico tem que ver com o êxito da construção europeia. Nós temos que crescer relativamente mais quando somos relativamente menos desenvolvidos para que a construção europeia possa ter êxito. Exemplo, no terceiro quadro comunitário de apoio, o nível de vida médio da região de Lisboa era 21% superior ao nível existente na média da União Europeia. Agora é 4% inferior. E, portanto, o não crescimento da região de Lisboa, tal como o não crescimento de todas as regiões portuguesas, Portugal é hoje um dos países mais coesos do ponto de vista regional na União Europeia. Todas as nossas regiões estão duas entre 75% e 100% da média da União Europeia e as outras todas abaixo de 75%. Portanto, nós temos um problema de crescimento, como verão a seguir, mas basicamente esta política traduz, no caso português, que é uma especificidade à escala europeia. Nós não usamos impostos pagos pelos cidadãos nacionais para promover o investimento e o crescimento económico, usamos fundos estruturais, com a contrapartida que está ali referida. E, portanto, qualquer orçamento apresentado por qualquer governo português tem que gerir a contrapartida nacional para poder executar a fonte principal de financiamento e, obviamente, isso vai determinar o nível de investimento e vai determinar o ritmo de crescimento económico. E, portanto, temos regulamentos europeus e execução nacional. Portanto, como eu escrevi ali em cima, a articulação entre as políticas económicas e as políticas financeiras nunca foi tão importante e tão exigente. É neste quadro que nós funcionamos, é neste quadro que o orçamento... Portanto, quando as pessoas se entretêm a discutir cativações, não estão a discutir tudo, estão a discutir apenas uma pequenina parte daquilo que é nosso... E, digamos, não pode haver desacordo sobre a necessidade de articular estas três coisas. Eu pus ali 3 pontos de interrogação, 1, 2, 3, isto é, eu tenho uma política macroeconómica de regulação conjuntural em que a política monetária e cambial europeia tem que bater certo com a minha política orçamental e fiscal de base nacional. Por exemplo, a seguir à crise financeira internacional e com a crise da pandemia, nós sabemos da teoria da política económica que a política monetária e cambial é a política essencial do ponto de vista de curto prazo para acertar no enquadramento internacional de uma economia, para posicionar uma economia na economia mundial, na concorrência da globalização. Os meus instrumentos principais são aqueles. Mas eu converti, por dificuldades, por perda de opção, converti a política monetária e cambial europeia numa política orientada para o equilíbrio interno. Isto é, com os programas de compra de dívida pública, eu converti a política monetária e cambial europeia não numa política para o equilíbrio externo, mas uma política para o equilíbrio interno.
Isso tem custos, tem dificuldades, gera desequilíbrios. A despesa pública e a fiscalidade, articuladas com a evolução do euro, criam possibilidades e dificuldades que têm que ser bem geridas. E, finalmente, obviamente, eu preciso de uma estratégia de crescimento potencial no médio e longo prazo. Não preciso de estratégia nenhuma para maximizar a taxa de utilização da capacidade instalada. Não sei se estou a ser claro. Se eu tenho mais procura e tenho capacidade instalada que não estou a utilizar, eu vou ter mais produção, vou ter mais rendimento. Mas isso não faz crescimento económico. Crescimento económico só existe quando eu aumento a minha capacidade. Quando tenho mais capital humano, quando tenho mais tecnologia, quando tenho melhor organização. Em termos técnicos, produto potencial e não produto efetivo. Também já veremos que isso é importante no caso português. Deixemos em paz a teoria da política económica, mas apenas porque não vale a pena esquecê-la. Não vale a pena ter debates em que aquilo que a gente sabe não entra no debate. Temos muitas vezes esse tipo de debates. Temos muitas vezes debates e discordâncias como se estivéssemos a debater e a discordar sobre um livro que não lemos, que é o pior que nos pode acontecer. É estar a discordar de alguém sobre uma coisa que eu não faço a mínima ideia do que significa. Li o índice, conheço o título. Pelo índice e pelo título eu não chego lá. Cenários macroeconómicos, já os conhecem, já os têm. Eu só chamo a atenção para que, na preparação deste orçamento, o Governo usou bem uma opção que nós temos na análise conjuntural, que é convergir para o cenário de referência. Escolheu uma casa decimal a menos ou a mais, em algumas variáveis, para que essa convergência favorecesse a apresentação do orçamento, não tem mal nenhum. O que tem mérito é ter escolhido não inventar um cenário, mas usar um cenário de convergência. Deve ser saudado, tem ali uma coisa ou outra. Também às vezes escapa começar a comparar o nível de vida das populações usando o índice de preço implícito no produto, que é sempre mais baixo do que o índice harmonizado de preços no consumidor, mas são pequenas coisas. Enfim, qualquer pessoa que se interesse por estas matérias percebe que não era aquele índice que se devia usar, era aquele outro, mas é o que é. O essencial não é 2,9 ou 3,3, o essencial é estamos no bom caminho ou não estamos no bom caminho. Portanto, eu só chamava a atenção para que a revisão das estimativas do Banco de Portugal é mais explícita do ponto de vista da conjuntura que estamos a viver a chegar ao fim de 2023, que é uma perspectiva de redução da atividade económica e mais significativa em 2024 do que em 2023. Okay? E, portanto, estamos numa conjuntura em que estamos a pagar um preço pelo combate à inflação. Óbvio. Já lá irei à dimensão desse preço. O orçamento apresenta os quadros que já todos viram, são conhecidos e, portanto, vamos enfrentar um período de crescimento diminuído. 2024 vai ter menos crescimento que 2023 e vai ter uma inflação ligeiramente menor, dados conhecidos. Também já vos mostrarei porque é que é importante saber o que é possível reduzir na inflação e o que não é possível. Isto é tal convergência, olhando a um quadro retirado da proposta de orçamento, onde está de forma transparente a opção do Governo de não inventar um cenário, mas de criar um cenário de convergência entre as várias instituições que fazem este tipo de abordagem. Um bocadinho sobre isto. O que é inflação é tudo menos o que dizemos. Inflação não é o que dizemos. Não é? Uma amidalite não é a subida do mercúrio no termómetro antigo, aquele em que era preciso mexer na tributação porque já é antiquada, ou números mais elevados no termómetro digital. A amidalite é uma amidalite. Isso é como eu meço. Portanto, a inflação não é a subida dos preços. A inflação é uma doença económica
que, no essencial, reduz o poder de compra da moeda que utilizamos. Por isso, nós não temos inflação. Nós temos a nossa partitura de inflação. A inflação que estamos a viver é uma desvalorização do euro a um ritmo diferente do dólar ou de outras moedas e, obviamente, retirando poder de compra às empresas, às famílias, aos agentes económicos. A outra questão que todos colocam, qual o alcance da redução da inflação e quais os seus custos ao nível do crescimento, isto é, vamos regressar à base? Só falta 2024? Chegamos ao fim de 2024 com tudo tranquilo, sem precisar de mexer nas orientações do Banco Central Europeu, facilmente alinhados nos 2%? Vai ser mesmo melhor? Vamos regressar à base no sentido de um namoro permanente, uma dança entre deflação e ligeira inflação? Ou vamos ter uma conjuntura longa diferente? E que custos vamos ter? Nos números que vos vou mostrar, a minha ideia é clara, e vou tentar fundamentá-la dessa maneira. Acabou o tempo da inflação zero, acabou o ciclo de longo prazo, que vivemos quase 30 anos, de inflação irrelevante, de tal maneira irrelevante que, para as gerações mais novas, é difícil falar de inflação. O que é que está a falar? E, na minha opinião, vamos entrar num planalto ligeiramente bem definido, em que vamos ter inflação duradoura, não alarmante, mas existente. E vamos pagar um preço em termos de crescimento diminuído. Umas economias europeias vão ter recessão, outras vão escapar. Vamos ficar ali com mais assimetria do que é habitual, com maiores diferenças, umas a pagar só em crescimento diminuído. Em vez de crescer 3, vão crescer 0,8. Em vez de crescer 3,5, vão crescer 1,2. Em vez de crescer 2, vão crescer 0,1. E outras vão pagar em recessão. Quais são as que vão pagar em recessão? As que têm menos controle sobre os instrumentos da política económica, as que têm maiores desafios sobre as opções na economia internacional, as que têm uma especialização de atividades mais contestadas pelas fortíssimas transições em curso na economia mundial. Isto é o que o INE tem para nos dizer sobre a inflação, desde que calcula índices de preço no consumidor. E, portanto, não vale a pena perder tempo. Quer dizer, depois poderão ver, se tiverem muita curiosidade, em perceber o que é que se passava mas esta é a fotografia. Verão que o tempo da grande bonança, ou da grande facilidade, que é este último tempo, tem ali um ponto final e vai, obviamente não vamos voltar ali à parte do meio do gráfico, mas vamos entrar num outro tipo de característica das nossas economias. Inflação, basicamente, tem 4 fatores: inflação pelos custos, inflação pela procura, inflação por erros e omissões da política económica e pressões pelos estrangulamentos. As economias não são só micro e macro, há cadeias de valor, há setores de atividade, há logística. Há um grande economista, que nunca ninguém ligou nenhuma, chamado Alfred Marshall, que tentou construir uma macroeconomia com uma espécie de Lego, juntando uma empresa com outra empresa, com outra empresa, com outro setor, com outro porto, com outro aeroporto, com outra região, e chegou facilmente às dificuldades dos estrangulamentos, que nunca ninguém ligou grande coisa, mas agora, durante um breve período, toda a gente se lembrou do Alfred Marshall. E, portanto, aquilo que eu vos gostava de deixar é a inflação que temos, tem tudo. Pela primeira vez, nós tivemos ao mesmo tempo pressões pelos custos, pressões pela procura, pressões pelos estrangulamentos e erros e omissões de política económica. Está aqui a história do que aconteceu. Eu creio que têm noção de que vivemos o terceiro grande período de criação monetária excessiva. Isto é, tivemos criação monetária excessiva nos anos 60 com a Guerra do Vietnã. O sistema monetário internacional precisava que os Estados Unidos fosse a economia com menos inflação, porque o sistema monetário internacional era baseado num dólar convertível em ouro. Em 1971 isso acabou e o sistema de Bretton Woods foi substituído. Taxas de câmbio flexíveis em vez de taxas de câmbio fixas.
Tivemos depois um período de criação monetária significativo, quando foi a unificação da Alemanha. A coisa correu muito bem, até porque o quadro da União Europeia permitiu que todos os países que já estavam na União Europeia contribuíssem para a reunificação alemã com um pouco mais de inflação, para garantir que o marco da RDA era igual ao marco da RFA. Portanto, não era possível a integração das Alemanhas sem uma medida financeira artificial de declaração de igualdade entre duas economias com competitividades completamente diferentes. E isso deu problemas em 92, 93, 94, 95, mas resolveu-se. E agora tivemos 5 trilhões e meio de euros que foram criados pelo Banco Central Europeu com os programas de compra de dívida pública. Primeiro para tentar resolver de vez o que tinha sobrado não resolvido da crise financeira internacional de 2008, das crises de dívida soberana nos países com menos capacidade de defenderem os seus instrumentos de política orçamental e fiscal e de pressão da pandemia. Penso que todos têm a noção de que se acumulou uma liquidez impressionante. Os autores americanos mais radicais nunca falam como eu estou a falar, falam sempre de uma maneira diferente. Em vez de dizerem isto, como eu estou a dizer, dizem helicopter money. Os governos despejaram dinheiro por todo o lado. Eu gosto mais da maneira como falo. Também sei dizer dinheiro de helicóptero, embora em Portugal o dinheiro de helicóptero funcionasse mal, porque não temos muitos helicópteros e, portanto, distribuir dinheiro por helicóptero em Portugal não era a melhor maneira, tinha que ser de outra forma. 5 trilhões e meio é um valor colossalmente importante. No caso português, o excesso de liquidez são 30 mil milhões de euros, um quarto do consumo de um ano, que era o que as famílias acumularam em depósitos, porque o problema não era falta de rendimento, o problema era SARS-CoV-2. As pessoas não podiam sair de casa, estavam em confinamento, tiveram 2 períodos, não tinham falta de dinheiro, não tinham tempo, nem espaço, nem mobilidade para poder fazer despesas. Na Alemanha, 750 mil milhões de euros. Nos Estados Unidos, 1,4 trilhão de dólares. Portanto, este excesso de liquidez gerou, como não podia deixar de ser, uma inflação que começou em fevereiro de 2022, com o fim do segundo confinamento. Aí começa a inflação, depois com a guerra na Ucrânia, ela é acelerada, sobretudo nos alimentos, e naquilo também já vinha atrás com a entrada da Rússia na Organização dos Países Produtores de Petróleo e a concertação dos produtores de petróleo para fazer subir o nível dos preços do crudo. Enfim, é isto. Está ali descrito. Estes são os últimos números sobre a inflação. Eu só gostava de vos... Toda a gente que está na sala sabe tudo sobre como as coisas estão hoje melhor do que estavam, mas para percebermos se um fenómeno de inflação vai durar muito ou pouco, vai ser mais forte ou mais fraco, nós temos de deixar a economia fazer uma volta completa. Eu tenho pressões pelos custos. Tenho que dar a volta completa para que essas pressões cheguem ao mercado final e depois sejam usadas pelos agentes económicos para atualizarem salários, para defenderem lucros, para defenderem rendas e, portanto, nós agora temos dados sobre isso. E se olharem, vejam porque é que não foi má vontade do Banco Central Europeu. Claro que eu não abrirei a boca se alguém disser que o Banco Central Europeu fez tudo mal. Não fez, mas não é a dizer bem ou mal do Banco Central Europeu que nós vamos a algum lado ou que mudamos alguma coisa nas nossas economias. Se olharem para a última linha, é a inflação nos serviços. Não sei se têm noção, Portugal, que não é das economias mais desenvolvidas do ponto de vista dos serviços, em Portugal, 14%, só 14% da nossa economia é que é a produção de bens. 86% é a produção de serviços. Nós vivemos em economias de serviços. Os serviços, o preço dos serviços, o ritmo de crescimento dos serviços é decisivo para a nossa economia. E, portanto, se olharem para os serviços, setembro de 22, 4,3, abril de 23, 5,2, maio de 23, 5, junho de 23, 5,4, julho 5,6, agosto 5,5, setembro, que é o último dado, 4,7. Nós temos uma inflação
relativamente elevada em termos de serviços, embora toda a outra, a inflação headline, portanto a inflação sem nenhuma outra correção que não o registro dos preços, ou a inflação subjacente, que é aquela que nós tiramos os alimentos não processados e a energia, ou todas as outras formas. Se olharem para os bens industriais não energéticos, 5,5, 6,2, 5,8, 5,5, 5, 4,7, 4,2, portanto aqui a tendência parece mais clara do ponto de vista de descida, porque aí também pesa muito mais do que nos serviços aquilo que é a descida dos preços das matérias-primas ou a estabilização dos preços das matérias-primas. Portanto, nós estamos, se quiserem, qual é daqueles números o mais interessante? É o da última linha. É aquele que nos diz a dimensão em que ainda a distância a que nos encontramos dos célebres 2%. Uma grande expressão das taxas de inflação na União Europeia, isto é a mesma inflação, mas a forma como ela se manifesta é diferente. A amidalite pode dar 39,8 ou 38,3, não deixa de ser amidalite, e estamos entendidos sobre a inflação. Eu diria que o cenário de convergência a que chegámos no final de 2023 tem as mesmas características dos cenários de convergência anteriores, isto é demasiado otimista e, portanto, nós não vamos ter uma redução tão significativa da inflação em 2024, vamos ter redução significativa e já temos, para terem uma ideia do que isso significa, entre 2020, o ano em que descobrimos que havia uma coisa chamada SARS-CoV-2 que nós não tínhamos ligado nenhuma, e 2024, portanto, de 2020, preços de 2020 até preços de 2024, nós temos uma inflação acumulada de 20%. Portanto, não desvalorizem, não pensem que a inflação é uma dorzinha de cabeça ou qualquer coisa que nos aconteceu. 20% neste período é bastante significativo, até porque a capacidade de ajustar a essa inflação é completamente diferente consoante as atividades, consoante as economias, consoante os grupos sociais. Últimos 25 anos de crescimento, para nos situarmos naquilo que é o calcanhar daquilo da economia portuguesa, que é uma economia que não cresce. Isto é o crescimento europeu, está tracejado preto, aqui são as economias mais desenvolvidas, pequenas, médias, grandes, ali são as economias menos desenvolvidas, do alargamento, portanto, esta curva a preto, grosso, tracejada, está ali em baixo, portanto, está tudo a crescer muito mais. A Polónia triplicou o PIB desde que, neste período, e, portanto, triplicar o PIB é muito significativo, e Europa do Sul com problemas muito complexos. Portanto, Portugal com um ritmo de crescimento claramente diferenciado. Claro, se olharem só para Portugal, a curva a vermelho, que é aquela que está ali, desde 2015 vai subindo. Em relação a nós próprios, melhoramos, mas no contexto europeu, com a Grécia, com a Itália, nós fazemos parte das 3 economias que menos cresceram e que têm aquilo que eu lhe escrevi, crescimento avariado. Isto é, estamos na fase, eu tenho um híbrido que agora decidiu deixar de ser híbrido, não é? Portanto, não tenho acesso à combinação dos 2 motores, não é? Portanto, há de se resolver, tenho que arranjar tempo para ir à oficina, mas, portanto, tenho uma avaria e não sei bem qual é. É muito parecido com a situação da economia portuguesa. Tem um crescimento avariado, mas não há grande discussão sobre a natureza da avaria. Porquê é que cresce pouco? A Grécia colapsou mais tarde, a Itália colapsou mais cedo, relativamente próximo de Portugal. São dados, de facto, e são um sinal para que, na condução da política económica em Portugal, tem que se prestar mais atenção ao crescimento económico. Sobretudo, isto é exatamente a mesma coisa, em vez de ser ritmo de crescimento do PIB acumulado, é ritmo de crescimento do investimento acumulado. E, portanto, Portugal, no investimento, colapsou ainda mais cedo, é a única economia europeia que investiu sempre menos no século XXI do que tinha investido no século XX. Não tem discussão.
não inventei esses. Fonte Eurostat, não inventei. Limitei-me a fazer trabalho de economista profissional. Okay? Juntar. Juntando dá isto. Claro, mais uma vez, se eu olhar para os últimos anos, é muito melhor do que os penúltimos. Mas de que me serve focar-me só de 2013, 2014 para a frente, se a situação é aquela? Portanto, nós temos que relançar o investimento em Portugal. Não há crescimento sem investimento, há aumento da taxa de utilização da capacidade instalada quando há mais procura, mas isso não é crescimento económico. Crescimento económico é o que faz aumentar a capacidade de produzir bens e serviços de forma competitiva. Para terminar, desequilíbrios, desconexões, desafios. Este é o ajustamento, parece uma confusão, parece uma obra de arte moderna de duvidoso gosto, mas à esquerda temos o investimento público sobre o PIB, certo? Portanto, a subir ou a descer é o nível de investimento público sobre o PIB. Em abscissa, temos o investimento das famílias e o investimento das empresas, certo? Portanto, o ajustamento, se vir em Portugal, portanto, está 2004, 2008, antes da crise financeira internacional, 2009, 2013, o ajustamento à crise financeira internacional e 2014, 2018, o pós-ajustamento. E, portanto, Portugal está ali no meio, uma bolinha azul, PT, depois uma bolinha vermelha, PT, e depois aqui uma bolinha cinzenta, PT. Para a esquerda e depois para baixo. Isto é, há uma redução muito significativa do investimento público. A Itália é um Portugal menos mexido, portanto faz ajustamentos mais... A Espanha é um Portugal mais espalhafatoso, mas na prática sempre a mesma coisa. Investimento público em baixa, investimento privado em baixa, na Itália, em baixa com alguma recuperação muitíssimo ligeira em Portugal e em baixa com alguma recuperação mais significativa na Espanha. O valor inicial de Portugal é 3,7 para o investimento público, o valor final é 1,9. Este orçamento vai colocar o investimento, vamos ver depois, interessa-nos mais a realização do que o valor que é apresentado, mas vai permitir eventualmente alcançar os 2%. Mas 2% contrasta com os 3,7% que nós tínhamos antes da crise financeira internacional. Portanto, sabemos hoje que um dos principais sacrificados em matéria de ajustamento à crise financeira internacional reforçada na Europa do Sul como crise de dívida soberana é o investimento público. Aqui, 1,8%. 1,8% é comparável com o excedente. Um excedente de 1,8% transforma-se num orçamento equilibrado. Um orçamento equilibrado transforma-se num orçamento com um déficit de 1,8% do PIB. E, portanto, nós temos um indicador velho que já não usamos, que era o saldo orçamental de pleno emprego, que era, em vez de comparar saldos orçamentais sem mais, compará-los pela posição da economia exatamente na utilização da capacidade instalada. É mais preocupante um saldo longe da capacidade instalada do que mais próximo e, portanto, é este o ajustamento que aconteceu. Vejam, mais uma vez, temos a Irlanda, que fez o caminho ao contrário, ou seja, andou à bruta para a esquerda e para baixo e depois andou à bruta para a direita e, portanto, uma substituição muito grande entre investimento público e investimento privado, mas a soma dos dois é positiva, quando na Europa do Sul não é. Isto é a macroeconomia portuguesa. A macroeconomia portuguesa era muito bem comportadinha. Teria posto uma gravata, no meu caso, mas não pus, não me apeteceu. Agora posso fazer isso. É uma das conquistas da pandemia, não desrespeitarmos ninguém por não trazermos uma gravata para uma conferência. Portanto, aqui no início, veem que as variáveis macroeconómicas não diferem muito umas das outras. Portugal não sofreu muitíssimo com a crise financeira internacional e com
a crise de dívida soberana, porque a sua macroeconomia enlouqueceu. Portanto, exportações de bens e serviços e importações de bens e serviços cresceram desmesuradamente. O investimento, que já vimos em detalhe, está cá em baixo, com uma depressão significativa, e depois temos ali uma coisa muito limitada para o PIB e para o consumo público e privado. Portanto, pelo meio está a pandemia, não é? Portanto, está uma loucura adicional do ponto de vista de comportamento variável, mas a noção de que fazer política económica para variáveis da procura final, que tem uma evolução muito parecida, e muito parecida com a do PIB, ou fazer política económica para uma macroeconomia em que as componentes da procura final têm variações, é muito importante perceber isto. Porquê? Porque se eu começo a mexer só na política quantitativa, eu posso ter surpresas. Porque posso não ter o perfil da fiscalidade necessário para enfrentar esta realidade. Posso precisar de uma fiscalidade mais simples, menos assimétrica, menos complicada. E outra das transformações da economia portuguesa, isto é, consumo em Portugal. Como sabem, muitos portugueses consomem fora de Portugal, quando viajam. Muitos não residentes consomem em Portugal, quando viajam para Portugal. Até 2014, 2015, tudo bem comportado. Há uma oscilação do turismo e de outras formas. Não é só o turismo que está aqui. Há professores que vêm dar aulas, há empresários que vêm fazer negócios, há especialistas que vêm fazer reparações, há médicos que vêm a operar. Enfim, há muitos não residentes que vêm a Portugal, consomem, não são só turistas, embora, basicamente, o essencial seja turismo. A partir, digamos, de meio daquele quadro, a curva do consumo dos não residentes dispara. Dispara para cima e dispara para baixo com a pandemia. E depois volta a disparar para cima ainda com mais força. É a realidade portuguesa. Se quiserem ter o número disto, portanto, em relação ao último trimestre, isto são dados trimestrais, em relação ao último trimestre do ano anterior à crise financeira, quarto trimestre de 2007, base 100, o que é que nós temos? O consumo em Portugal aumentou 15%, de 2007 a 2023 não chega a 0,7% ao ano, portanto aumentou 15,3%. O consumo dos residentes aumentou 6,8% e o consumo dos não residentes aumentou 144,5%. Nunca conhecemos nada assim. E, portanto, não vale a pena ignorar. Também não vale a pena ficar excessivamente preocupado. É o que é. Mas, quando comparam os últimos dados disponíveis pelo Instituto Nacional de Estatística sobre os volumes de negócio das várias atividades em termos nominais, têm indústria, comércio na casa dos 7, 8, 9% e alojamento e restauração na casa dos 60%. Nós chegamos, isto é a evolução de Portugal na União Europeia, já tivemos melhores dias, chegamos a uma situação em que temos 52,9% da produtividade média, 71,8% do poder de compra interno e 84,2% do consumo privado. Isto é, temos uma produtividade fraca, melhorou muito, porque quando entramos tínhamos 29,4%, portanto é obra, passar de 29,4% para 52,9% não é assim uma coisa tão óbvia. Mas conseguimos com 52,9%, com um sistema de preços artificial, comparativamente com o resto da União Europeia, ter um poder de compra de 71,8%, interno, não é um poder de compra internacional, porque esse é igual ao da produtividade, 54,4%. E temos um nível de consumo de 84%. Porquê é que temos este nível de consumo? Porque, como economia, como comunidade, temos uma propensão a consumir muitíssimo mais elevada e, portanto, uma propensão a poupar e a investir muitíssimo mais baixa. Não é bom nem mau. Tem um resultado objetivo que é não há crescimento. Não pode haver crescimento sem investimento.
O crescimento económico resulta das comunidades que prezam mais o futuro do que o presente. Quem preza mais o presente do que o futuro consome mais, investe menos. Não tem discussão. Mais um que não tem coração. Não. Eu não aceito que alguém discuta comigo, até porque tenho 73 anos, não tenho 13, nem 23, nem 33, o meu coração. A minha dedicação à melhoria da vida dos portugueses no seu conjunto, sobretudo aqueles que mais sofrem e menos têm. É uma questão de eficácia. Não se pratica o bem sem eficácia. Eu não posso auto-justificar-me porque estou muito preocupado com a coesão, estou muito preocupado com os que menos têm. Isso é importante, mas o que é importante é medidas de política económica que produzam resultados que melhorem drasticamente essa situação. Também já tivemos melhor em termos de dívida bruta pública consolidada e, sobretudo, em termos de investimento, onde está ali claro, sempre investimos mais que as economias da União Europeia há 15, exceto neste período mais recente. E, última coisa que tenho para mostrar, há umas coisas que nós fazemos cotidianamente e regularmente na União Europeia a que a maior parte das pessoas não liga nenhuma, exceto o telejornal do dia. Programa de estabilidade, ninguém liga nenhuma. Grandes opções do plano, ninguém liga nenhuma, felizmente. Porque não é assim que se faz. Isto é a resposta da Comissão Europeia ao Programa de Estabilidade, o último Programa de Estabilidade entregue por Portugal. Se forem ali ao encarnado, taxa de tributação efetiva sobre as sociedades, média da União Europeia, 19,1%, média de realidade portuguesa, 25,1%. Nós temos 6 pontos percentuais a mais em termos de tributação efetiva. Porquê? O que é que ganhamos com 6 pontos a mais? Não é como o Estado já tinha toda a razão quando chamava a atenção para a dimensão internacional da fiscalidade e para a necessidade de interromper a concorrência fiscal entre Estados. Não estou a falar de concorrência fiscal. O que é que Portugal, por que razão Portugal há de ter uma taxa de tributação em sede de IRC maior do que a União Europeia? O que é que isso conduz? Conduz à redução do investimento, conduz à redução do crescimento. Não se ganha nada. E o retorno em termos de crescimento supera a quebra em termos de IRC. É uma teimosia, tal como é uma teimosia querer fazer repartição, querer fazer aquela função com que comecei a minha intervenção, fazer coesão ou fazer justiça na repartição do rendimento não se faz com IRC, faz com IRS. E, portanto, é uma teimosia, tal como o cálculo do imposto sobre os veículos automóveis. É uma teimosia portuguesa calcular o IVA sobre o imposto automóvel. Temos sucessivas teimosias que não têm mal nenhum. Quer dizer, nem sempre os teimosos fazem mal. São só teimosos. Depois têm amarelo, em cima, impostos sobre o consumo. Em Portugal passaram de 11,4% em 2010 para 12,6%. Na União Europeia, 10,8% para 11,2%. Independentemente de tudo, temos uma tributação indireta que cresceu mais do que no resto da Europa, que é boa para a execução orçamental, que é boa para o domínio sobre os instrumentos, mas que é demasiado complexa, demasiado complicada para poder ser controlada do ponto de vista dos seus efeitos sobre a repartição e o crescimento. E depois temos ali uma coisa muito interessante, que está a verde e a azul, que é carga fiscal para um trabalhador que ofere 50% do salário médio solteiro. Carga fiscal para um trabalhador que ofere 100% do salário médio solteiro. Em Portugal, segundo a União Europeia, a Comissão Europeia, resposta ao Programa de Estabilidade português, passou de 28,1%, no caso de metade do salário médio, para 35,3%. Na União Europeia, de 33,9% para 31,7%. No caso do salário médio, 37,1% para 41,9% em Portugal, 41% para 39,7% na União Europeia. Isto tem as contribuições para a Segurança Social, como é evidente, é o que é. Não me ponham a explicar aquilo. Aquilo existe por uma falta de rigor
num termo que agora é usado indiscriminadamente, que são classes médias. As classes médias em Portugal começam demasiado cedo e terminam ainda mais cedo. Verdadeiramente, quem não é classe média é tributado como a classe média e tem muito mais possibilidade de fazer o reporte dos seus rendimentos de uma forma mais ampla e, portanto, mais defensiva do rendimento anual. E, portanto, nós temos um equívoco sobre o que é a classe média. A classe média é um cirurgião em fim de carreira, um professor catedrático, um juiz desembargador. Isso é que é classe média. Um comerciante com uma loja de comércio de rua relativamente moderna, um pequeno empresário industrial com, digamos, uma atividade relativamente controlada do ponto de vista dos canais de exportação ou de venda no mercado interno. 2 professores de liceu do ensino secundário em Portugal, não é? Que depois dos problemas todos conhecem, e pelo menos das horas de televisão a falar de salários. Não é? Quando falamos de educação em Portugal, falamos de salários de professores, não falamos de programas, nem de conteúdos, nem de qualidade, falamos de salários. E se calhar isto tem alguma coisa a ver com o crescimento económico em Portugal e com a produtividade em Portugal. Mas esse casal de professores, nas condições difíceis em que foram colocados, ao longo de muitos anos, têm um rendimento de 70 mil euros. E, portanto, o que é que eu sugeria? As intervenções que se vão seguir vão-vos dar uma leitura perfeitamente definida, concreta, do que é este orçamento. Este orçamento tem alguns passos positivos, nas várias matérias que aqui referi, particularmente aquilo que é um maior realismo no cenário macroeconómico e um conjunto de medidas que vão no sentido da convergência com o que se passa no mundo, mas mantêm um conjunto de limitações de que eu salientaria só as seguintes. Em primeiro lugar, uma preferência teimosa sobre as medidas discricionárias sobre as regras. Nenhum governo, nenhum país, nenhuma economia retira alguma vantagem de tratar os efeitos da inflação sobre a fiscalidade de forma discricionária. A atualização dos escalões é feita automaticamente em função da inflação que consta do cenário para o ano seguinte. Não há medidas discricionárias. Não se devem confundir objetivos. Uma coisa é melhorar a repartição, outra coisa é atualizar as pensões de reforma pelo efeito da inflação. Tem que ser igual para todos. Automaticamente. Porque, como está a ser feito, eu não estou a melhorar as pensões de reforma dos que têm menos. Estou a baixar as pensões de reforma dos que recebem mais, depois de uma carreira contributiva. Quando eu aumento mais as pensões mais baixas e aumento menos as pensões mais altas, se estivesse a pensar na classe média, então isso seria inaceitável, mas basicamente não estou a melhorar as pensões mais baixas, estou a degradar as pensões mais altas. Do ponto de vista do seu poder de compra, não do ponto de vista do seu valor. E, portanto, há todo o espaço em Portugal para medidas discricionárias que favoreçam as pensões mais baixas, não em termos de atualização dos preços, em termos do seu valor. E, portanto, segunda nota, é preciso mais política económica e menos política financeira. É preciso uma melhor articulação entre o económico e o financeiro. Não há razão nenhuma para não haver responsáveis autónomos pela execução dos incentivos disponíveis para a promoção do investimento, que é o desafio central da economia portuguesa, sem uma tutela financeira. A tutela financeira é feita na proposta do orçamento. E as contrapartidas nacionais são colocadas na proposta de orçamento. E os responsáveis pelas políticas setoriais têm o seu orçamento controlado pela proposta de orçamento, ponto final. Muito mais haveria a dizer, mas também já falei mais do que devia e, portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Espero que a discussão seja boa.